Assim que tiver, eu vou falando contigo. Ah, sim. Então, gente, já é 8h15. Eu vou estar dando início à nossa aula. Então, tá. Eu sou a Bruna, eu trabalho também aqui no Projeto Matrix como monitora de obras do PAS 3. E se vocês puderem fazer isso depois que o PAS 2 acabar, é bem interessante fazer ou para o PAS 3 ou para o PAS 1, já que as obras não vão mudar muito graças à pandemia. É bem legal porque é uma maneira de você revisar as suas obras e ter ali uma visão mais didática de tudo. Então, super recomendo para quem quiser. Outra coisa, eu tenho 17 anos, eu aprendi línguas no C1 de Brasília, sou formada lá em inglês, estou cursando francês, espanhol e alemão lá. Para quem tiver a oportunidade de estudar no C1 de Brasília, é maravilhoso, abre vagas todo semestre e até mesmo online eles têm uma didática ótima. Eu ouvi aí que teve alguém que falou que tem 16 anos. Se puder, tenta se inscrever no curso de alemão, porque é uma iniciativa, assim, mais para frente, esse semestre não está aberto, abrindo o próximo. Tenta se inscrever no curso de alemão, porque é uma iniciativa da Embaixada da Alemanha, então tem muitas oportunidades, assim que você chega no final do curso, eles te preparam para poder fazer um vestibular na Alemanha, então só compartilhando essa informação aqui com vocês, porque é incrível, e eu tenho certeza que vocês dão conta. Enfim, bem-vindos à nossa aula. Aqui em cima a gente tem o Instagram do nosso projeto, Matrix Projeto. Quem quiser seguir, fica à vontade, é ótimo lá. A gente tem muitas dicas, muito conteúdo. Esse aqui é o meu Instagram, só estou biscoitando aqui para vocês mesmo. E, enfim, vamos começar. Clica rapidão em ocultar aí embaixo. Clica em ocultar aí embaixo. Isso. Assim. Gente, vocês veem o meu mouse mexendo? Sim. Sim. Ah, maravilha. Beleza, então vamos começar aqui com as dicas gerais para o estudo de idiomas. Quando a gente está estudando idiomas, a gente tem que ter noção que a gente tem que ter um foco. Por exemplo, o meu foco é falar inglês, vamos supor. Então tá, eu não tenho assim tanto interesse em ler e escrever, então vamos focar em falar. O que eu preciso fazer para falar? Eu tenho que ouvir música, eu tenho que assistir filme, que acaba sendo bem divertido, eu tenho que falar com nativos ou com estudantes do meu idioma. Assim, esse negócio de assistir filme, quando você está num nível avançado, é interessante até você colocar ali as legendas no idioma que você está estudando, porque isso, além de ser uma coisa bem interativa, ainda vai te dar uma percepção melhor da língua, ademais na escrita. Já quando você está escrevendo, é um pouco diferente, porque assim, quando você está falando, você não precisa estar gramaticalmente correto todo o tempo. Você precisa ser entendido. E isso acaba sendo uma coisa que bloqueia as pessoas na hora de falar, porque a pessoa quer falar certinho e não é assim que funciona. Nem os nativos falam certinho, imagina a gente. A gente já pega um sotaque bem puxado. Então tá. Para vocês que querem aprender um idioma, atenção nisso. Você não precisa falar certinho. Para você que quer ler e escrever um idioma, você precisa ter uma noção de gramática. Aí você tem que ficar atento com os seus erros gramaticais. Se você está escrevendo, você não pode escrever gírias, você não pode colocar nada que seja coloquial. Para você aprender a ler e escrever, você tem que saber relacionar o vocabulário ao contexto. O que isso significa? Se você tem... por exemplo, eu não conheço a palavra cortador de unha em inglês, mas eu sei pedir alguma coisa para cortar minha unha. Se eu sei falar cortador e unha, eu peço e pronto. Eu não preciso dessa palavra em específica. Eu sei o contexto, eu tenho um vocabulário básico, eu não preciso saber todas as palavras. Para você melhorar a sua leitura e escrita, você tem que praticar. E eu sei que isso acaba sendo bem chatinho, mas é um dos únicos caminhos que a gente tem. Mas eu trouxe aqui algumas versões interativas e bem legais para vocês conseguirem ler de uma maneira melhor. Você precisa ler em voz alta, porque isso eu falo por experiência própria.
Por exemplo, eu estou lá lendo o texto, eu entendo o texto, compreendo, sei explicar para outra pessoa, mas na hora que eu vou ler em voz alta, eu me embolo. Isso acontece com muita gente, porque a gente não tem prática em ler em voz alta. Então, essas são as dicas gerais. Vamos nos aprofundar aqui mais um pouco agora. Para você poder praticar essas dicas, você precisa de um material de qualidade. E por isso eu trouxe para vocês aqui algumas opções. Primeiro de tudo, a gente tem o nosso projeto Matrix, que além de oferecer esse material de línguas, oferece um preparatório para o PAS, para o Enem, de uma maneira bem completa, bem dinâmica. A gente está fazendo essas maratonas, a gente está engajando vocês, alunos, e é por isso que a gente pede bastante o feedback de vocês, a gente pede que vocês liguem o áudio, porque a gente está tentando melhorar ao máximo para trazer vocês. Em segundo lugar, a gente tem aqui a Cultive, que oferece cursos de idiomas e de diversos outros assuntos, tipo marketing digital, curso preparatório para a OAB, é bem legal. Em terceiro lugar, a gente tem aqui o Lingua.com, que é uma plataforma que oferece textos e exercícios, você pode estar ali salvando os textos em PDF, você pode escutar o texto, é uma plataforma bem legal também. A gente tem o Duolingo, que eu acredito que a maioria de vocês conheça, que é tipo um joguinho, aquele que tem a corujinha verde. Daquilo lá você aprende de maneira bem intuitiva e bem prática, e se você for uma pessoa que consegue ter um foco, aquilo ali vai ser um salve na tua vida. E, em último, eu acho que esse é o menos conhecido dentre os alunos, que é o Webtoon, onde você tem histórias em diversos idiomas e gêneros. Tem ali o francês, o espanhol, o inglês, só não tem o português. Mas como a nossa intenção é treinar idiomas, não faz diferença se não tem português. Ok? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, prints das telinhas desses aplicativos que eu acabei de mostrar, para não ficar só, tem esse. Não, vim mostrar para vocês terem uma ideia melhor. Esse daqui é o print das nossas salas do Google Classroom, do Projeto Matrix. Aqui a gente tem um print da sala de espanhol, olha lá, a gente tem o cronograma, a gente tem livros, a gente tem um pouco mais focado no Enem, a gente tem um pouco mais focado no PAS, e ali vai descendo a plataforma. Eu não pude tirar print de tudo para vocês, porque não ia caber aqui. Aqui, na sala de inglês, a gente tem ali um medidorzinho para você saber qual é o seu nível de inglês, um formulário. A gente tem simulados do Enem até agora. E a gente começa com a parte da gramática. A gente começa aqui com o verbo to be, que eu sei que todo mundo acha super cansativo, porque pensa, nossa, todo ano isso. Mas a verdade sobre o verbo to be, gente, é que se você aprende uma vez, como você usa em tudo, acabou, você estuda só uma vez. Então, pensem assim, estuda o verbo to be uma vez e tenta localizar ele em tudo. Por exemplo, você precisa dele para tudo. Se você vai falar que a máquina está com água, por exemplo, a máquina está com água, você vai usar o verbo to be. Isso no português, no espanhol, no francês, em qualquer língua você precisa do verbo ser estar. Então, tenham atenção a ele. A gente tem aqui aulas do present simple, dos articles, yes and no questions. É um material bem legal e que vale a pena vocês irem lá conferir. Aqui eu tenho um print da telinha da Cultive. Atualmente eu estou cursando lá marketing digital e fazendo reforcinho de alemão. Se vocês quiserem entrar, é muito bom e eles oferecem certificado gratuito. Então, assim, é uma oportunidade única. Aqui eu tirei um print da telinha do Lingua.com, que é bem legal. Ó. Aqui a gente tem tem textos em inglês para negócios, alemão, francês. E para a gente que vai fazer o PAS, essa plataforma é super, super legal, porque a gente vai ter ali contato com o texto direto. E olha aqui, tem as questões aqui embaixo. Então, você já vai estar tendo ali um contato com o texto. Quanto mais contexto você tem para o PAS, melhor. Beleza? Quanto mais contato com os textos, melhor. Aqui eu tirei print da plataforma do Duolingo. Tem aquelas bolinhas, né, que a gente vai fazendo a lição, e aí a gente vai completando a bolinha. Vocês podem ver que o meu alemão não está muito completo aqui, mas é bem intuitivo.
É bem legal e eu recomendo muito para quem gosta de estudar como se fosse um joguinho. 5 minutos diários, gente, já te ajudam pra caramba. Aqui eu tirei print da plataforma do Webtoon. O Webtoon, como é que eu explico para vocês? Alguém de vocês já utilizou o Wattpad? Já usei o Wattpad e o Webtoon também. É muito bom. Ai, você usa o Webtoon, que incrível! Então, para quem nunca viu o Webtoon, é parecido com o Wattpad. Lá você tem as histórias para você ler e elas são tipo quando a gente lê quadrinhos, sabe? Pessoal que gosta de ler One Piece, Turma da Mônica Jovem, é tipo aquilo, é uma história, só que tá em outra língua. E tem um contexto bem simples. Ok. Então tá, vamos para o que interessa a gente. Os idiomas na prova do PAS. São 10 questões de idiomas no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Sempre 10 questões de idiomas. Vocês precisam ter muita atenção, isso é uma coisa que eu só estou descobrindo agora no PAS 3, nas obras visuais e textuais, porque são essas as obras que sempre caem na parte de idiomas. Por exemplo, eu tomei um susto ano passado nas obras visuais, porque eu não vi quase nenhuma, e caiu muitas na parte de idiomas. Aqueles textos, Desastres de Goya, nossa, eu me lasquei com o vocabulário daquilo, porque eu não tinha um vocabulário sobre guerra. Então, vocês têm que prestar muita atenção nessas obras, visuais e textuais. Muita atenção também aos temas das obras, porque a gente tem, na prova do PAS, um contexto bem... A prova suscita que a gente tenha conhecimento sobre questões sociais e que a gente discuta isso. Então, você tem que ter atenção a esses temas, tá? Você conhece o vocabulário em português, mas você conhece no seu idioma do PAS? Outra coisa que é muito chata da gente fazer, mas a gente precisa. Ler a matriz de referência, que é enorme, que é muito chata, mas que é muito necessária. Porque, às vezes, caem textos, não só na prova de idiomas, mas no decorrer da prova, caem textos exatamente iguais à matriz de referência. Lá na matriz de referência, você consegue ver exatamente como a sua obra vai cair, o que vai ser cobrado dela, em que parte da prova ela vai estar. Ok? Vamos aqui para o vocabulário. Eu dei uma olhada nas obras de vocês, do PAS 2, e não mudaram muito das obras do meu ano. Então, a gente tem ali um vocabulário relacionado ao racismo, desigualdade social, principalmente nas obras que tem um teor mais sobre a construção de Brasília. Todo mundo aqui é de Brasília? Eu acho que sim. Ok. Ok. Para a galera de Brasília, é bem legal vocês estarem atentos a essas obras. Se eu não me engano, eram A Cidade é Uma Só, e deixa eu lembrar outra... Não, no momento eu só lembro de A Cidade é Uma Só, porque eu decorei o jingle lá do cara. Para vocês verem. Desigualdade social, questões ambientais, eu vi que tem algumas obras que suscitam isso, e mitologia, porque tem várias, tem a Cavalgada das Valquírias, tem o Rapto de Proserpina, tem várias. E por isso eu acho bem importante vocês terem uma noção desse conteúdo. É legal também vocês se atentarem às obras clássicas. Por exemplo, a Cavalgada das Valquírias é uma ópera, mas tem várias outras nessa etapa, e é bem legal se atentar, porque eu lembro que no meu PAS, que foi do ano passado, ano retrasado no caso, caiu bastante essas obras. Então, é legal a gente se atentar, porque se cair de novo, você já sabe. Ok? Então, beleza. Eu vou ensinar vocês agora a construir o seu vocabulário para a sua prova de idiomas. Primeiro de tudo, eu quero saber que idioma vocês vão fazer na prova do PAS, para a gente ter uma noção aqui de por onde a gente começa. Espanhol. Inglês. Legal. Tá bem dividido também. Teve gente que falou que vai fazer inglês. A Beatriz chegou. A Beatriz vai fazer francês. Ai, Beatriz, eu não desisti do francês ainda.
Tô com você nessa. Pararam que eles adiam essa prova. Eu ia tentar hoje, ver se conseguia. Deixa eu trollar o pessoal falando que tá tendo aula, velho. Ok, eu não sei se é comigo, mas eu vou continuar aqui. Então, eu vou ensinar vocês agora como que vocês vão montar o seu vocabulário. Luciano, desativa o áudio. Desativa o áudio, Luciano. Momentos da aula. Enfim. Pode continuar, Bruna. Ok. Eu vou ensinar para vocês agora como que vocês vão montar o seu vocabulário para, na hora da prova, conseguir entender o contexto dos textos. Por exemplo, eu peguei aqui uma obra, que foi a obra que me tirou vários pontos, né, do ano passado, não superei ainda, e que vai cair de novo esse ano. Eu simplesmente joguei o nome do autor e a língua que eu queria. E apareceu em espanhol, apareceu em inglês, que é a língua que eu pesquisei, e eu acredito que se você pesquisar aqui, colocar aqui French ou francês na frente, vai aparecer em francês também. Ah, mas apareceu foi um artigo da Wikipédia. Tá, mas para você que quer saber só o básico daquela obra, ou só uma visão por cima no seu idioma, já começa a te ajudar. Por exemplo, aqui eu já descobri como é que é o nome dela, em inglês. É só eu jogar em inglês agora no Google. Legal, tenho esse conhecimento. Vou ler o texto ali, vou anotar, e aí para mim não me perder, para mim conseguir fazer uma revisão rápida depois, eu vou fazer um fichamento. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de como funciona um fichamento. Você não faz um texto imenso, nem aqueles resumos imensos. Se você for fazer uma aproximação, é mais próximo do mapa mental do que do resumo. Então, a gente vai fazer aqui o nosso fichamento de desastres de guerra. A gente vai colocar aqui, fichamento, a gente coloca a data, para a gente poder fazer uma marcaçãozinha depois, né? E a gente vai colocar as informações gerais da obra. O que é isso? É uma pintura? Se for uma pintura, você coloca que é uma pintura. É uma série de fotos? É uma pintura a óleo? Onde foi que esse pintor nasceu? E, acima de tudo, por que foi que ele fez, que é o básico, que você tem que saber. Por que foi que ele fez? Porque é basicamente contexto, tá? Contexto da obra. Por que ele fez isso? O nome do autor, o tipo da obra. Isso é o básico que você tem que saber. E local em que se encontra a obra. Pronto, fiz o meu fichamento. Fim de semana eu reviso, aí no outro fim de semana eu reviso mais. Você tem que estar sempre tendo ali uma metodologia de revisão, porque isso, assim, se você gostar muito da obra, fica na sua cabeça. Tem obras que eu estudei no primeiro ano, que eu ainda lembro a letra, da música, no caso. Mas tem obras que você estuda e você simplesmente esquece. Você estuda ontem e já esqueceu. Então, você tem que ter esse quadro de revisão. Ok, agora a gente vai para a parte que traz muita dor de cabeça para todo mundo, que é resolver as questões. A gente disponibilizou mais cedo algumas questões no grupo. Se eu não me engano, foram 4 de espanhol e 5 dos outros idiomas. Alguém de vocês conseguiu fazer as questões? Fez? Sim. Ai, que bom! Nossa, agora eu estou emocionada. Enfim, vamos começar então. Como eu tinha explicado lá no grupo, a gente ia mandar algumas questões para vocês fazerem aí, e daí a gente ia resolver algumas aqui na sala. Essas que eu falei que a gente ia resolver aqui na sala, são essas bem bonitinhas, de múltipla escolha. Então tá, a primeira que está aparecendo aqui é de espanhol. Tem alguém de espanhol nesse momento na sala? Sim. Ah, sim. É porque eu tinha esquecido, tá, gente? Eu tenho a memória curta. Então, vamos começar. Reunión en Groenlandia sobre el calentamiento global. Señores, sean breves.
Según la información contenida en la viñeta presentada, la reunión debe ser rápida porque el glaciar se está derritiendo. Los pingüinos tienen miedo de ahogarse. El sol está a punto de ponerse en el Ártico. Los pingüinos se encontram bastante aburridos en el glaciar. E aí, gente? Pela interpretação de vocês, qual vocês acham que está certo? Vamos fazer uma análise aqui. Pessoal de espanhol. El glaciar está derritiendo. Sí, sí, está correcta. Mira, los pingüinos tienen miedo de ahogarse. Vocês já viram um pinguim afogado? Assim, é uma coisa comum? Assim, já deve ter existido, mas é comum pinguim se afogar? Não. El sol está a punto de ponerse en el Ártico. Olha aqui para o sol. Isso é um sol se pondo? Não, o sol está lá no alto. Inclusive, por isso que o gelo está derretendo, porque o sol está no alto, está no seu período maior, está quente. O sol é quente, enfim. Los pingüinos se encuentran bastante aburridos en el glaciar. Se parecem aburridos? Não. Como que eles parecem? Eles estão preocupados. Agora, acho que aburridos vai mais para o lado de preocupados. Mas, enfim. A opção mais correta que a gente olha aqui é el glaciar se está derretendo. Então, beleza. Letra A, conseguimos passar por essa. Eu vi que alguém ligou o microfone aí. Alguém tem alguma pergunta? Explica novamente o que é aburrido, para quem não se lembra. Aburrido é tipo assim... Deixa eu pensar na tradução, mas... É tipo chateado, sabe? Eles estão aburridos, eles estão preocupados. Chateado e preocupado não é sinônimo, mas enfim. Chateados. Sim. Tá, próxima. Essa é uma questão de inglês. Tem alguém de inglês aí online nesse momento? Sim, não. Tem, pode continuar. Nesse momento, a gente invoca o tabuleiro Ouija. Charlie, are you here? Ok, então a gente tem aqui o nosso cartoon. Valentine's Day, declare your love. When we get married, we'll be only one. We just have to decide which one. O que ele falou? Quando a gente se casar, a gente será um só. Nós seremos um só. E ela responde, a gente só tem que decidir qual. Qual de nós a gente vai ser, né? Enfim, aí a pergunta nos diz. From the cartoon on the left, it can be correctly concluded that letter A, the man sees marriage as a chance to enhance the girl's individual characteristics. Letter B, the man proves his feelings of love for the girl by giving her flowers. Letter C, the girl is questioning traditional concepts she identifies in his idea of marriage. Letter D, the girl's attitude reveals that she does not want to get married. Qual vocês acham que está correta? É com você, Letícia, você que é boa no inglês aí. Eu vou traduzir aqui rapidinho para todo mundo poder participar. O cartoon na esquerda, pelo cartoon, o homem vê o casamento como uma chance para adquirir, digamos, tomar para si as características individuais da garota. B, o homem prova seus sentimentos de amor pela garota, dando-lhes flores. Letra C. A garota está questionando conceitos tradicionais que ela identifica na ideia dele de casamento. E letra D.
A atitude da garota revela que ela não quer se casar. Tinha mandado no site. Ai, peraí, saiu aqui. Ok. Tinha mandado no site que era a letra B, no chat, que era a letra B. Agora tá justificado. Bem-vindos, amigos da Jennifer. Vocês estão Obrigada, badalando no chat. professora. Boa noite, gente. Oi, amigos da Jennifer. Eu sei língua Ok. de tudo, eu sei língua de tudo. Ai, que bom. Gosto de gente assim, guerreira. Qual alternativa aí vocês identificaram como correta? Eu vou de B porque o Jonathan falou que é B. B? B, confia. Mais alguém? Então tá. Vamos fazer uma análise aqui, B ou C, né? Droga. Ok. Letra A está dizendo: o homem vê o casamento como uma chance de adquirir as características individuais da garota. Ele falou: quando a gente se casar, nós seremos um só. E ela respondeu: a gente só tem que decidir qual de nós vai ser. Parece que ele está querendo adquirir as características individuais dela. Não, é Dia dos Namorados, Valentine's Day. Ele parece só estar sendo romântico. The man proved his feelings of love for the girl by giving her flowers. O homem prova seus sentimentos de amor por ela, dando-lhe flores. Tá, ele quis ser romântico, falar uma frasezinha bonitinha, deu flores, mas é isso o assunto principal da tira? Porque, por exemplo, isso é um cartoon. A função do cartoon é provocar uma risadinha na gente, tem que ser engraçadinho. O ato dele estar querendo dar flores para ela e provar que ele a ama é o foco principal? É isso que está deixando a tira engraçado? Não é. Então tá, letra C. The girl is questioning traditional concepts she identifies in his idea of marriage. A garota está questionando conceitos tradicionais que é isso que está acontecendo? E, inclusive, é isso que torna a tira mais engraçadinha. Porque ele quis ser todo romântico ali, trazendo uma ideia tradicional de que você é um só corpo e uma só carne, e etc. E ela está questionando, a gente só tem que decidir quem de nós a gente vai ser. Então, é a letra C, parabéns aí para vocês. Vamos fazer a letra D aqui só para a gente ter uma certeza absoluta que é a C. A atitude da garota revela que ela não quer se casar. Não, ela só está sendo sarcástica, ela só está tirando uma com ele. Então, não significa que ela não quer se casar. Beleza? Então, sempre que vocês forem resolver uma questão de cartoon, observem. Cartoon, qual que é a intenção dele? É ser uma sátira, criticar alguma coisa principal, é ser meio engraçadinho. Então, observem primeiramente a função central do cartoon e qual que é a graça, a sátira estando apresentada ali. Beleza? Agora, do francês, a gente tem alguém aí? Só rapidinho. O povo tá meio perdido ali no chat, que eles entram... não! Espera, vocês estão me escutando? Tá, eu pensava que tinha travado, a Bruna que travou. Então, gente, vocês estão meio perdidos aí no chat, deixa eu explicar rapidinho o que é essa aula. Bruna? Gente, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, geralmente é a questão 10 é sempre a questão que tem a múltipla escolha de línguas, e ela é sempre a mesma para todas as línguas, mas é porque se eu trouxesse a mesma, não ia ter a graça, entendeu? Tem gente do francês, Karen? Tem, a Beatriz ainda está aqui. Só um segundo que eu vou explicar rapidinho para quem chegou depois. O que está acontecendo? Acho que eu interrompi alguém aí falando, enfim. Me interrompeu, mas relaxa.
Bora lá, gente, rapidinho, recapitulando. Essa daqui é uma aula de línguas estrangeiras, então a Bruna está falando sobre todas as línguas do PAS, e está direcionada para o PAS 2, ok? É isso que eu tinha que explicar. E agora vai ser francês. Tem gente de francês aí? Eu tô aqui perguntando. Se não tiver, a gente pula, entendeu? É sempre assim. Só a Beatriz. Ah, tá. É porque eu tinha perguntado pra Karen responder, mas enfim. Donc, on y va. Écrivez sur l'importance de l'éthique dans la société actuelle. Escreva sobre a importância da ética na sociedade atual. À partir de la vignette présentée à côté, choisis la proposition correcte. A. La vignette représente la proportion de la population qui agit de façon éthique. B. Quelques personnes démontrant un comportement anti-éthique. C. On peut conclure que l'éthique est largement enseignée dans l'école. D. Chaque personne se concentre sur l'écriture de son texte. Eu vou traduzir aqui para todo mundo poder participar. Aqui a gente tem um quadro, né? Écrivez sur l'importance de l'éthique dans la société actuelle, que diz basicamente, escreva sobre a importância da ética na sociedade atual. E aqui a gente já pode ver qual que é o foco da nossa sátira, né? Porque a gente tem um personagem principal escrevendo a resposta e a gente tem o resto do pessoal aqui colando. Beleza. A partir do cartoon apresentado ao lado, escolha a opção correta. O cartoon representa a proporção da população que age de maneira ética. O que vocês acham? Eles estão mostrando uma proporção que age de maneira ética? Esse cartoon pode representar uma porção da sociedade, da população? O que vocês me dizem? Pode? Eu acho que não, hein? A gente tem aqui uma ilustração, a gente tem um desenho, a gente não tem uma pesquisa. Então, não mostra. Cuidado, gente, com os falsos cognatos. Falso cognato, não. Falsas deduções, quando a gente tá, tipo, já tá a 1000, nem vê. Quelques personnes démontrant un comportement anti-éthique. Todas as pessoas, quelques personnes, a maioria das pessoas, demonstram um comportamento antiético. Todo mundo aqui está sendo antiético? Não. Não, a gente tem esse carinha aqui que ele tá tranquilo, tá na dele. On peut conclure que l'éthique est largement enseignée dans l'école. Bruna, traduz. Perdão. Nós podemos concluir que a ética é bastante ensinada nas escolas. A gente não pode concluir isso desse texto, porque quando você vai olhar para ensinar, não está sendo aprendido aqui, não está sendo ensinado corretamente. Beleza. Chaque personne se concentre sur l'écriture de son texte. Cada pessoa se concentra na escritura do seu texto. Não, obviamente não. Então a gente olhou aqui, a gente leu tudo e à primeira vista parece que está tudo errado. Isso acontece. Já trouxe essa questão para vocês ficarem confusos. Então, beleza. Quando acontece isso com a gente, que a gente olha tudo e deduz do fundo da nossa cabeça, poxa, tá tudo errado. O que eu faço? Bruna. Oi. A Beatriz, ela tinha mandado um pouco antes, né? Que era a letra B. Quelques personnes démontrent un comportement antiéthique. Então, Beatriz, eu sinto dizer para você que não é a B. Mas vivamos com a nossa tristeza pelo francês ser confuso. Então, vamos olhar. Tá. Quelques personnes démontrent un comportement antiéthique. Não. Essa tá errada porque ela sugere que... Ela não especifica, sabe? Que não são todas as pessoas que demonstram comportamento antiético. Então, essa é uma questão que é bem comum você confundir ela, Beatriz, que tá certa, mas não tá.
Eu também confundi, quando eu fui olhar o gabarito, eu fiquei meio besta das ideias, assim, sabe? On peut conclure que l'éthique est largement enseignée dans l'école. Essa a gente já pode cortar de vez. A gente não pode concluir, por isso aí, que a ética é bastante ensinada na escola. A letra D a gente pode cortar, porque não são todas as pessoas que estão se concentrando em escrever o seu próprio texto. Então, qual que a gente pode associar melhor aqui? Era a letra A que sugeriram lá no começo, e eu ainda falei que estava errada, mas não é só porque eu queria fazer isso com vocês, de falar, nossa, a gente leu tudo e parece que está tudo errado. Enfim. O cartoon representa a proporção da população que age de maneira... proporção exata. A gente não pode falar, de 4 pessoas, 3 são antiéticas. Você não tem como falar isso sem ter um dado, um número ali. Mas, segundo o nosso gabarito, essa é a opção que aparece mais certa. Se eu estivesse fazendo a prova, eu também ia marcar letra B ou C, eu ia ficar entre elas duas. Mas essa questão está aí para vocês verem que o PAIS é confuso e às vezes a gente tem que ir pela mais certa entre todas as que a gente acha errada. Enfim, vamos para a próxima. Tá. Agora a gente vai resolver as questões com texto, que são as questões que foram mandadas no grupo. A gente já está bem em cima do horário, já é 8h51, então, como a gente já mandou as questões lá, eu não vou ler o texto com vocês, a gente vai marcar só as partes mais importantes. Tá, primeira dica para você responder essas questões que tem aqueles textos e nomes é: você conhece a obra? Se faça essa pergunta. Eu conheço, eu lembro ela certinho. Então, o que você vai fazer? Lê primeiro o comando e, se for necessário, você volta no texto. Porque, às vezes, você lê aquele texto enorme e a questão está perguntando assim, o autor de tal obra utiliza tal técnica. Se você lembra da obra, você já lembra a técnica, já vai lá e marca certo ou errado e pronto. Beleza. Não conhece a obra? Então, aí é obrigatório. Lê o texto. Marca todas as palavras-chave, assim, essa palavra aqui está definindo bem esse texto, sabe? Marca com a sua caneta, porque não pode usar marca-texto, né? Choremos. Marca. E aí depois que você marcou, você, caso necessário, volta. Esse é um método que vai um pouco mais lento. Então, enfim. Primeiro que a gente tem aqui é espanhol. A galera de espanhol ainda está aí, né? Eu espero. Eu trouxe para vocês essa obra que caiu no PAIS do subprograma de 2018-2020. Então, é da prova mais atual do PAIS 2 que a gente tem atualmente, né? E é sobre a obra O Rapto de Proserpina. El Rapto de Proserpina. Vocês leram essa obra já? Vocês já sabem do que se trata? Já sim. Ai, que bom. Mas eu esqueci um pouquinho. Então, de acuerdo con el texto, Bernini realizó su célebre obra escultórica, El Rapto de Proserpina, coincidindo com sua etapa de senectude. Quem respondeu o texto? O que foi que vocês marcaram nessa alternativa? Ok, então, já que ninguém respondeu, eu vou responder que essa alternativa está certa. O texto realmente fala que Bernini realizou sua célebre obra, sua obra escultórica, o Rapto de Proserpina, coincidindo com sua etapa de senectude. Enfim, essa questão está certa. O que a gente faria caso a gente encontre um texto desse? Tá, vamos olhar primeiro aqui as questões. Essa está escrita de acordo com o texto, então significa que você tem que ler o texto. Tá, então essa aqui você faz depois. Vamos para a segunda. A segunda é especificamente sobre a obra. Segundo o mito en el que se basa a obra escultórica, Proserpina passa 6 meses al año con su madre y 6 meses con Plutón, tras um acordo entre ambas partes. Segundo o mito em que se baseia a escultura, a Proserpina passa 6 meses do ano com sua mãe e 6 com o Plutão. Plutão, no caso, né?
E aí, isso é um acordo entre ambas as partes. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro? Certo. Então, gente. Errado. Então, tá errado, exatamente. Porque la madre de Proserpina não está de acordo. Inclusive, essa é a história dessa escultura. Proserpina, segundo isso aí, foi raptada pelo Plutão. E aí ela foi obrigada a casar com ele. E ela tem que passar 6 meses no submundo e 6 meses com a mãe dela lá na parte de cima do mundo. Sendo bem não específico, enfim. E aí, por causa disso, que surgem as estações do ano. Enquanto Proserpina está lá com a mãe dela, floresce, tudo cresce, tudo é lindo. Quando ela está lá no submundo, vem o outono, vem o inverno, porque a mãe da Proserpina, na mitologia grega, era Deméter, ela era a deusa que controlava a fertilidade das terras e tudo mais. Então, quando Proserpina ia para junto de Plutão, ela ficava muito triste, etc. Mas tinha algum motivo que Proserpina não podia passar todos os meses do ano junto com a mãe dela. Se eu não me engano, é porque ela comeu uma planta, uma coisa do tipo. Enfim. Dependiendo del ángulo desde el que se observa la escultura, es posible ver el trofeo. Eu jurava que a 2 era verdadeira. A 2 era errada. A 2 está errada porque a mãe da Proserpina, a Deméter, não está de acordo com ela passar 6 meses lá e 6 meses cá. Ok? Ok. Fato curioso. O motivo da Proserpina não poder ficar todo o tempo, né, com a mãe dela. Ela não deveria comer nada durante esses 6 meses que ela ficava no submundo. Só que aí teve um dia que ela comeu. E aí, quando você come, você está intimamente ligada ali com o submundo. E você não pode voltar. Olha isso. Isso aí, que a Alice falou, sementes de romã. Ah, sim, eu falei, ela comeu uma planta, mas é porque eu me lembrava. Enfim. Dependiendo del ángulo desde el que se observa la escultura, es posible ver el trofeo que Proserpina tiene en sus brazos. E aí, gente, certo ou errado? Errado. Não tá segurando nada nos braços. Errado, né? Uhum. Realmente, essa tá errada. Se você observar a escultura, Proserpina não tem nada nos braços. Ok, última. La forma verbal convertir, na linha 21, é substituível por la forma no personal del verbo en gerundio, convirtiendo, sin alteraciones gramaticales ni semánticas en el texto. Errado. E aí? Linha 21. Del milagro convertendo en mármol en carne. Eu marcaria errado nessa. Gente, vocês aguardam um pouquinho para mim pegar o meu carregador? Uhum. Ok, perdão. Todo mundo concorda que é errado? Você tá achando que é certo também? Você acha que é certo? Eu acho que tá errado. Eu Pra acho mim, que eu tá acho. errado. E aí, o que vocês Porque decidiram? Convertindo, errado, não? Vai ficar errada a conjugação, não sei se fala assim. Ok. Então, vamos olhar aqui. Na linha 21, ele quer substituir convertir por convertendo, sem alterar gramaticalmente e nem alterar a semântica do texto. Vamos olhar como é que vai ficar essa frase. Vamos começar daqui. Es como Bernini consigue el milagro de convirtiendo el mármore en carne. Gente, vamos traduzir isso para a gente ver por que tá tão errado. É como Bernini consegue o milagre de convertendo o mármore em carne? Não, tem que ser ali no... É presente do indicativo esse? Presente.
Eu tenho certeza que é presente, não sei se é do indicativo. Tem que estar ali no presente, porque ele converte mármore em carne. Ele não está convertendo, ele já converteu, ele converte. Entenderam? Por isso essa está errada. Vocês têm dúvidas sobre as questões de espanhol? Não. Eu só fiquei na 2 mesmo, porque quando eu me lembro que eu li, e realmente eles tinham entrado em um acordo que o Plutão ia ficar alguns meses com ela, né, lá no submundo, enquanto que a mãe dela, ficava com ela lá no jardim. Peraí, deixa eu olhar aqui o gabarito, porque às vezes eu também me confundi. A letra 2 tá certa, não tá, não? Pois é, eu também achei que tava certo, mas... Gente, perdão, a 2 tá certa. A 2 tá certa. Tá, eu confundi aqui no gabarito. Eu tava olhando o gabarito da outra aula. Perdão. Porque eles passam 6 meses com a mãe e 6 meses com o cara aí, com o Plutão, acho. Obrigada, gente, por me corrigir. Agradeço a vocês. Vamos, então, para a aula de francês. Beatriz, você ainda está entre nós? Est-ce que vous êtes ici? Beatriz saiu. Beatriz saiu. Vai fazer prova de francês? Tem uma alma em todo o projeto Matrix que vai fazer espanhol. Espanhol não, meu Deus, francês. Gente, o francês está muito subestimado. Eu também vou fazer em francês. Tem 2 almas, então. Caramba! Você vai fazer francês? Fala um pouquinho de francês, Bruna. Todo mundo Oi? Mas bora só tentar... desculpa, pode continuar, professora. Não, pode continuar falando. Enfim, gente, eu também vou fazer em francês e eu achei mais chatinho de ler os textos em francês, se vocês querem saber. Se você não tiver um francês muito bom, não recomendo, porque eles pegam pesado. Eu achei que a prova de espanhol é a mais fácil de todas, se vocês querem saber. Enfim, como a Beatriz saiu e a gente já está meio que chegando no fim do nosso horário, eu vou partir para as questões de inglês, ok? Ok, e aí a gente se aborda com essa bela imagem de um pintor que conseguiu fazer uma escultura onde dá para a gente ver lágrimas. Isso me deixa muito triste, tá? Porque eu penso, caramba, lágrimas. O cara esculpe lágrimas e véu em mármore. Beleza. Então tá. O pessoal de inglês que tá aí, alguém fez as questões previamente? Sim. Sim? Beleza. Então eu vou começar pelas questões, porque é aquele esquema que a gente fala. Eu tô treinando inglês e espanhol para ver qual que eu me saio melhor. E às vezes eu me saio melhor em espanhol e às vezes eu me saio melhor em inglês. Só que às vezes também eu sou ruim no espanhol e muito ruim no inglês. Então eu ainda tô vendo qual é melhor para mim. Mas entre em contato. Termina. Qual foi que você escolheu? Eu escolhi a de espanhol, que é mais fácil para mim. Só que eu zerei a prova do PAIS 1 de espanhol, porque eu marquei todas. E uma errada anula uma certa, né? Entre em contato com a gente lá no grupo do projeto, que a gente te ajuda a montar um cronograma de línguas que te ajude a melhorar nas provas. A gente está estudando várias técnicas para poder trazer vocês. Beleza. Então tá, vamos aqui para as nossas questões. So, using the test above as a reference, judge the following items. So, number 1, the author describes Bernini's work in an academic, objective way in order to convince the reader of its greatness. O autor descreve Bernini, o trabalho do Bernini, de uma maneira objetiva. O autor descreve o trabalho do Bernini de maneira acadêmica, em objetivo de convencer o leitor da maravilha que é de sua maravilhosidade, de sua beleza.
E aí, gente, o que vocês acham? Certo ou errado? É isso que o autor tenta fazer? Ele está tentando convencer vocês de como o Bernini faz um trabalho maravilhoso? É isso que está acontecendo nesse texto? Eu nem li o texto. Eu ia perguntar agora a mesma coisa. Tá. Então, Cadê o texto? vamos voltar aqui para o texto. Vamos voltar. Eu vou tentar traduzir para todo mundo poder participar, mas eu já aviso para vocês que tradução não é a minha melhor parte do inglês. Eu sou da Eu galera... consigo traduzir, Consegue? mais ou menos. Se você quiser fazer esse favor pra gente, a gente adora que vocês estejam participando. Eu vou tentar. Uhum. Mas não agora. Eu tava esperando já. Tá, vamos olhar aqui as partes principais. Tem trabalhos de arte que te fazem sentir como se estivesse engasgando. Capturam você e te deixam sem defesas, incapaz de respirar, como o rapto de Proserpina. Notem aqui que quando a gente traduz para o português, sai o rapto de Proserpina. Mas se você isolar essa palavra, rape, vai sair como algo como se fosse o estupro de Proserpina, que é um pouco mais pesado. Então, vamos ter essa noção. De Gian Lorenzo Bernini. Vai em ótimo e esplêndido na galeria de burguês, no centro. Oi? Bruna, traduzir aqui no Titio Google Tradutor, quer que eu leia? Adoraria. Eu sou horrível para traduzir texto complexo dessa maneira. Tranquilo. Olha aí, lembrando que Google Tradutor não é a melhor tradução do mundo, mas em inglês ele é o melhorzinho. Então, bora lá. Tô no segundo parágrafo ali. Entre no grande e esplêndido salão de Borghese, galeria, que é onde está a obra, no centro da qual esta obra... Olha aí. E você não vê mais nada. Você não vê as paredes revestidas de mármore precioso e os mosaicos minúsculos. Você não vê as esculturas imóveis que ocupam o espaço ao redor. Você apenas tenta alcançar a estátua o mais rápido possível e, quando o faz, está olhando para uma massa branca e estática que se debate violentamente na sua frente. Você perde o controle das suas emoções e, se pudesse, choraria. Porque a beleza é isso. Não existe, mas sente. Acho que esse não existe com estranho. Tá. Contemplando apenas o que cativa e o que cativa. As palavras não têm sentido, apenas silêncio. E então as lágrimas. Agora 2 gotas de lágrimas que escorrem lentamente pelo rosto. E você entende o significado absurdo da obra. A dor desesperada e inconsolável está contida entre 2 lágrimas, e no som de uma voz que não se ouve, e na saída de Proserpina, que queres ajudar a libertar. Mas não tem forças para o fazer, porque já acabou, está feito. E Bernini apenas esculpiu. Gente, que chique. Pesada, né, essa obra. Mas, enfim, vamos analisar o que a gente traduziu desse texto. Ele fala sobre como essa obra, em específico, emociona aquele que vê. Ele fala sobre a significância e, acima de tudo, ele foca bastante no sentimentalismo e nas emoções que a arte te faz sentir. Então, vamos voltar para a nossa pergunta. O autor descreve o trabalho de Bernini de uma maneira que ele tenta convencer o leitor de sua maravilhosidade. Ele quer descrever que o trabalho do Bernini é maravilhoso. É isso que ele está fazendo? Esse é o foco principal do texto? Não.
Maravilha! O foco principal do texto é qual? É chamar a atenção para o emocional dessa obra. Ele não quer dizer que ela é, tipo, a mais maravilhosa, mas ele quer dizer que ela é extremamente emocionante. Então, segundo o nosso gabarito, essa questão está errada. Número 2. De acordo com o texto, a estátua é exibida de uma maneira que o visitante não é permitido, não está permitido de ver nada mais do que a galeria de Borghese. Não fez sentido isso. Por quê? Não disse isso no texto. Não disse que o cara não pode ver nada mais do que a galeria de Borghese. Ele só fala que é emocionante estar ali. Então, a 2 também está errada. Bruna, Oi. a Milena quer falar. Oi, perdão. Perdão. Quem quer falar? É que você ligou o microfone. Não quero falar nada, não, só falei errado. Tudo bem. Ok. Número 3. With static white mass, line 11 and 12, the author describes the statue mentioned in the first paragraph, which is made of marble. Com massa branca estática, presente na linha 12 e 11 e 12, o autor descreve a estátua mencionada no primeiro parágrafo, que é feita de mármore. E aí? A 3, vocês marcaram como certo ou errado. Vamos voltar lá no texto. Linha 11 e 12, eu vou falar, né? 11 e 12. Static white mass. E aí, aqui ele está falando da estátua. O que vocês colocaram? Eu colocaria como certo. Eu coloquei certo. A Elis concorda, correto. Tá certo. Porque aqui tá falando que quando você entra, você olha para uma massa estática, branca, colidindo violentamente na sua frente. Então, falando de quê? Da escultura, que, por sinal, tem esse tom violento diante dos nossos olhos. Olha as lágrimas de mármore que eu falei para vocês aqui. Número 4. Para o autor, a experiência de beleza não é racional, mas é baseada nas emoções que palavras não são capazes de descrever. Corretíssimo. Corretíssimo. Qual era o foco principal do nosso texto? A emoção que a arte traz e essa beleza toda. Enfim. Número 5. No último parágrafo, a dor contida naquelas lágrimas e no som daquela voz que você não pode ouvir, talvez possa ser interpretada como a dor sentida pela estátua. Admirada, que você não tem... E, tipo, você vê que aquela dor é sentida pela estátua, mas você não tem poder para ajudar a estátua da mulher que está chorando. Então, você sente essa dor. É isso que esse parágrafo quer dizer. O que vocês acham? Essa está certa ou está errada? Eu acho que tá certo. E aí? Alguém acha que está errada? Temos opiniões contrárias? Eu também acho que esteja certo. Maravilha. Vocês acertaram. Parabéns. Ok, gente. Eu trouxe esse bônus aqui para vocês, porque é uma coisa que só dava para fazer se fosse para o PAS 2. E eu gostaria de divulgar aqui para vocês que no Webtoon, aquela plataforma que a gente mencionou anteriormente, a gente tem uma história que se refere exatamente ao Rápido de Proserpina, que se chama Lore Olympus. Está disponível naquela plataforma em várias línguas, no entanto, não em português, porque aquela plataforma não tem traduzida. Essa história, pelo menos, não tem traduzida. Só que lá é contada de uma maneira completamente diferente. Primeiro que eles não utilizam os nomes gregos, Proserpina e Plutão, eles utilizam Perséfone e Hades, que são as mesmas pessoas, só muda
o nome, não se preocupem com isso. Mas é uma história bem legal, ajuda vocês a conhecerem novas palavras, novos contextos e praticarem a leitura de vocês. Quem quiser ler em voz alta, isso ainda ajuda com a sua pronúncia pra caramba. Então, só vou trazer para vocês, é um romance. Oh, droga. É um romance. Quem quiser ler, super recomendo, vai ajudar bastante com a escrita de vocês. Será que meu... Enfim. Muito obrigada. Thank you, merci, gracias, vielen Dank. Muito obrigada pela participação de vocês nessa aula. Eu adorei que vocês foram a primeira turma para quem eu dou aula, que vocês ligam o microfone. E para vocês pode não parecer nada, mas para a gente que está aqui dando aula, isso é incrível, sabe? Maravilhoso. Adorei ouvir a voz de vocês, tá? Façam isso nas próximas aulas, se possíveis. Oi. Falar sobre minhas dúvidas com você. Eu tenho muita dificuldade naquelas questões que falam, não sei o que eu poderia substituir por tal palavra. Eu tenho muita dificuldade nisso em espanhol. Como você poderia me ajudar nisso? Você poderia me ajudar? Sim, claro. Olha só. A gente... Deixa eu parar de apresentar aqui. Seu nome é Frederico de Souza? Não, eu tô na conta do meu irmão, gente. Erros assim acontecem. Meu nome é Bruna Souza. Olha só. Eu vou deixar o meu número de celular aqui para vocês, aqui do lado. Para quem quiser entrar em contato. 985. Para quem quiser entrar em contato, para a gente poder falar sobre essas dúvidas na parte da linguística mais especificamente. Acaso a gente tenha mais de uma pessoa, pelo menos, que tenha dúvidas nisso, a gente pode estar fazendo uma organização semanal de como vocês podem melhorar o vocabulário de vocês para conseguir substituir as palavras, que nem a Milena aí falou, porque é muito interessante se a gente conseguir fazer isso. A gente pode montar um cronograma e fazer um acompanhamento semanal até o PAS 2 de vocês, que vocês ainda têm tempo pra caramba para estudar, o que é ótimo, dá tempo da gente estudar com calma. Pode me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, fique à vontade. Eu atendo vocês de segunda a domingo, de 6 horas à meia-noite. Acontece. Graças. Não, eu não estou brincando, gente. Quantos alunos que eu não conversei meia-noite, enfim. Acontece. Você vai fazer o PAS 3, Vou fazer o PAS 3. Bruna, você não pode falar isso, não. Vamos ser acusados de trabalho escravo. Cara, não adianta. As pessoas me criticam muito. Nossa, você trabalha de graça? Enfim. Peraí, vou até interromper a gravação.